Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso encontro de catequese. Hoje nós vamos falar do encontro de catequese 4, que aconteceu na nossa comunidade no dia 28 de março. O tema é: posso cultivar a minha fé de várias maneiras. Lembrando, qual foi o tema do encontro da semana passada, encontro 3? Então, foi a fé através dos tempos. Eu dei um tempo para vocês lembrarem aí. Vocês lembraram na catequese, lembraram no encontro, alguns olharam no caderno e tudo mais. Mas é sempre bom a gente procurar lembrar qual foi o último assunto que a gente tratou, né? A gente viu em encontros anteriores, né, que a gente pode servir a Deus com as nossas orações também. Então é colocado para a gente o seguinte: a oração ela é uma luta. E pode ver, essa figurinha aqui é uma que expressa bem a realidade de uma luta, né? Os generais de um lado, tropa, elefante, legião adversária e tal. E a nossa luta, a oração, é uma luta contra quem? Essa fica uma pergunta para a gente pensar um pouco. Vocês pensaram um pouco durante o nosso encontro de catequese, e mesmo agora que vocês estão vendo o vídeo, eu repito, convidem os pais de vocês, padrinhos, avós, tias, primos, quem quiser partilhar a palavra de Deus, para que veja esse vídeo junto com você e assim vocês possam partilhar, né, o que foi o nosso encontro de catequese na comunidade e o que é o encontro de catequese na casa também. A oração, ela é uma luta contra nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fica muito tempo afastada da igreja e sente vergonha de voltar, né? E até mesmo de rezar, de pegar no terço, não saber contemplar o mistério do terço. Mas tudo depende do primeiro passo. O primeiro passo é sempre mais difícil. Então, é uma luta contra nós mesmos, contra a nossa vergonhinha de voltar a participar da igreja. A gente tem que dar o primeiro passo. Sempre vai começar com a gente. É uma luta contra nós mesmos. Então, quando eu faço uma oração e luto contra o meu medo de voltar para a igreja, porque o que vão pensar de mim, não importa. Essa luta, ela sempre rende algum fruto. E é importante que a gente pratique o que a gente reza, sobretudo na oração do Pai Nosso. Oração é uma luta também contra o nosso comodismo. Vocês comentaram no encontro sobre essa figurinha do peixe que salta de um aquário rumo a outro aquário. Por quê? A oração, ela também é uma luta contra o nosso comodismo para a gente sair de algo que a gente já está vivendo. O comodismo deixa a gente muito engessado. Você não vai para frente nas coisas de Deus. Então, para saltar para uma realidade onde Deus me dá liberdade para poder me desenvolver. Existe, claro, um risco muito grande quando você parte de uma situação rumo a outra situação que você deseja. Mas esse risco, quando as coisas de Jesus são o nosso foco, esse risco vale muito a pena ser corrido. A oração também é uma luta contra o tentador, né? Então a figurinha que a gente colocou ali, vocês falaram sobre o fruto do pecado e tal, não sei o quê. Lembrem, a gente olhou na Bíblia hoje, no encontro de catequese, o fruto do pecado não era maçã, não está escrito na Bíblia que era uma maçã, mas a serpente, do Antigo Testamento, que está no livro do Gênesis, ela é o inimigo contra o qual a gente luta hoje. O tentador sempre vai procurar afastar a gente do caminho de Deus. Tenho isso em mente. Mas, com a ajuda dos pais, dos padrinhos, da família, a gente pode caminhar na estrada que leva até Jesus. É muito importante a gente nunca desistir. Rezar não é só fazer aquilo que a gente quer, mas é fazer a vontade de Deus. Às vezes as pessoas perguntam: como será que é no céu? E é muito bom imaginar como é que vai ser lá no céu. Então, todas as pessoas que viveram a vontade de Deus, procuraram fazer a vontade de Deus, papas, bispos, os santos, né? Pessoas comuns, muita gente não foi nem padre, nem bispo, mas fez a vontade de Deus na terra, participa da glória de Deus no céu. Muitos papas ensinaram como a gente caminhar
na estrada que leva até Jesus. Fizeram a vontade de Deus, alguns deram a própria vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho, e fazem parte da glória de Deus. Fazer a vontade de Deus é muitas vezes a gente deixar a nossa vontade de lado. A irmã Dulce foi um grande exemplo disso. Ela deixava de viver para ela para viver para Jesus, principalmente no mais necessitado. A admiração pode ser uma ponte para a fé, mas não é fé. Então, lembra aquela brincadeira que eu fiz com vocês no encontro de catequese de hoje? Para onde vai essa ponte? Para onde essa ponte vai? Alguns de vocês disseram, vai para o céu. Outros disseram, está indo para um rio. A realidade é que a gente não vê o final dessa ponte. Mas a nossa fé é muito parecida. A gente não vê para onde ela vai. A gente não pode ver a nossa fé. A gente tem que viver a nossa fé. O que é uma diferença grande e muito substancial. Mas viver a fé. Admirar, por exemplo, eu admiro Jesus Cristo, né? Como homem, né? Porque ele foi capaz de pegar 12 pessoas que não sabiam nada e essas 12 pessoas mudaram o mundo. Mas admirar Jesus é uma coisa, agora viver a fé em Jesus é muito mais que admirar ele. É você fazer uma adesão incondicional à pessoa dele. Fica a pergunta, a oração é coisa de gente antiquada? Ou como brinquei com vocês, coisa de velho, oração? Por que a pergunta? Ainda hoje, muitos jovens estão descobrindo a pessoa de Jesus através da oração. A oração aproxima a gente de Deus. Orar em comunidade nos torna mais capazes de escutar a palavra de Deus e entender o que Jesus quer dizer com isso. Com a mensagem que ele traz no Evangelho. E viver essa mensagem é que faz a diferença. Outra pergunta. Qual que é o tempo que nós dispomos para rezar? Eu rezo só na hora de dormir? Só na hora que acordo? Só antes de fazer minha refeição? Só quando estou saindo para o trabalho, para a escola? Só quando o calo aperta? Então, são perguntas que precisam de uma resposta. Não são perguntas retóricas. E participar de uma oração requer um pouco de tempo. Não adianta rezar por rezar, assim, tal. Porque a oração, ela é companheira da ação. Logo, uma fé sem obras é morta. Os fracassos da oração. Aqui foi colocada uma figurinha onde aparece um crucifixo na parede e uma imagem de Buda em cima de uma mesa, vela e tal, não sei o quê. A adesão à pessoa de Jesus Cristo é a Ele. Ou você, ele mesmo falou, não se pode servir a dois senhores. Né? Então, se o meu foco é Jesus Cristo, é em Jesus Cristo que eu tenho que pôr a minha devoção. Ou você ama Jesus, ou não ama. Não existe meio termo. Desilusão e não ser atendido. Isso aqui acontece muito quando você faz uma oração da maneira errada. A oração não é para eu pedir uma situação banal. Né? A oração é para eu pedir uma situação existencial minha. Não é um pedido tolo. A oração é um pedido muito sério. A humilde vigilância. Então, aquilo que eu comentei com vocês, o guardião, quando ele está atendendo a empresa durante a noite, né, o guarda noturno, ele não pode cochilar um minuto, né? Porque ele não sabe nem quando o patrão vai chegar, nem quando o ladrão vai chegar. O patrão, no nosso caso, é Deus. A gente não sabe quando ele vai voltar. É o dono da messe, como diz no Evangelho. E o ladrão é o inimigo. A gente tem que se cuidar. Tem que estar sempre atento, estar sempre vigilante. Orai e vigiai. Porque o nosso espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca, diz Jesus para nós. Então, tem gente que vai rezar e se distrai. Ou vai rezar e leva na brincadeira e não é por aí o caminho. A oração é algo muito sério. Precisa
precisamos orar com consciência. Aridez na oração quer dizer assim, eu estou rezando mecanicamente, eu rezo palavras vazias, ou rezo de maneira que não agrada a Deus, porque o meu coração está todo machucado, eu não consigo exprimir uma oração. Eu fico reclamando porque o meu irmão tem tal coisa ou não. É um exemplo. E cada um de nós precisa ter coragem de ser quem é, não pela cabeça dos outros, né? Não, vamos fazer simpatia assim, fazer daquele jeito. Não. Oração é oração e você tem que saber orar. E começa pelo Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. A confiança filial. Confiança de filhos e filhas de Deus. Algumas pessoas desanimam ao longo da caminhada porque acham que a sua oração não está sendo atendida. Isso acontece por alguns motivos. Porque às vezes a pessoa pede algo muito concreto. Né? Exemplo, quero comprar um prédio. É bem concreto. E não é esse o foco. E tem gente que às vezes, além de fazer a oração, começa a querer dar ordens para Deus. Não, eu quero tal coisa e tem prazo. Não, não é para ir. Não é algo que eu vou no balcão, ver aquilo para mim. Não. A oração é algo que a gente pede com fé. A oração é algo que a gente tem que entender que é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E se você quer realmente ser atendido na oração, pegue e peça o Espírito Santo para Deus. Ele não vai negar isso. Cristãos de Sexta-feira Santa. Muitas vezes as pessoas pegam e focam na figura do sofrimento de Jesus e esquecem que o sofrimento de Jesus é importante, claro que foi importante, afinal foi com o sangue dele que a nossa salvação foi comprada, mas existe além da redenção, existe a ressurreição, a alegria. Então é preciso que a gente pegue e deixe um pouco, Sexta-feira Santa é um evangelho denso, tudo mais, mas que a gente viva a alegria da Páscoa, a alegria da ressurreição. É muito importante. Tem gente que vai na Sexta-feira Santa, na celebração, e não aparece no domingo de Páscoa. A gente precisa ter uma configuração de cristão alegre, feliz pela ressurreição do Senhor. Como que a gente pode ser cristão no nosso dia a dia? Participando dos movimentos que a nossa igreja possui. Grupos de oração, RCC, os grupos de jovens, o apostolado da oração, a Legião de Maria. Quantos presídios tem aí, fazem visita nas casas. São elas que sabem onde estão os nossos doentes, né? Fazem visitas para famílias católicas e não católicas também. Celebrando a palavra em família, porque a palavra de Deus a gente tem que celebrar em família. Vai na comunidade, partilha ela em casa. Novenas de Natal e de Páscoa. Ser generoso, ser humilde, ser amável. Eu vou recitar aqui para vocês a oração de São Francisco de Assis. Vocês podem ir parando e meditando conforme vocês quiserem. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver incerteza, que eu leve a harmonia. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gente, pesquisem na Bíblia de vocês, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 46 até o 49. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. E Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, dos versículos 18 até o 34. Compartilhem, chamem pai e mãe, compartilhem a palavra de Deus, a gente se vê sábado.